Olá, pessoal. Amanhã, na Câmara de Vereadores, vai ter uma audiência pública para tratar daquela ocupação no Morro do Borba. Não é invasão. O Morro do Borba é uma propriedade comprada por um senhor cujo sobrenome era Borba, e ele comprou por um contrato de gaveta e acabou loteando o terreno, um terreno de 80 mil metros quadrados, também por contrato de gaveta. Depois daquelas cheias e deslizamentos trágicos em Santa Catarina, o Ministério Público tomou ciência da situação, considerou duas questões relevantes, que ali é uma área de preservação ambiental pela altura do morro, e o morro, por ser íngreme, coloca em risco de deslizamento nos períodos chuvosos, como ocorreram agora, a quem estiver morando por lá. A Justiça, aqui em primeira instância, aqui no Fórum de Joinville, determinou a desocupação da área. Aí se envolveram pessoas preocupadas, sensibilizadas com a situação dessas famílias, que não teriam para onde ir, nem a prefeitura tem onde colocá-los, alocá-los. Entraram com recurso no Tribunal de Justiça, que suspendeu liminarmente. Liminarmente quer dizer que é uma coisa que decidida para evitar um mal maior, mas que o mérito da questão ainda não foi julgado, e no julgamento desse mérito pode prevalecer o entendimento da justiça local. As famílias teriam que sair, inclusive com o uso da força policial. Mas o próprio Ministério Público, o município e os moradores, enfim, há uma série de agentes interessados em resolver essa situação, e a Câmara de Vereadores assumiu a organização da interlocução que vai se fazer amanhã durante essa audiência pública. Tomara que cheguem a um consenso, tomara que construam uma solução aonde não se gere um problema social ainda maior. Hoje, nas terras altas, na região de São Joaquim, Urupema, formalmente se registrou a primeira geada do ano, geada até forte. Mas não é a primeira geada, porque lá na região do Campo dos Padres, em Bom Retiro, em Bom Jardim da Serra, já ocorreram umas 3 ou 4 geadinhas. Mas lá, como não tem medição da meteorologia, acaba não havendo o registro oficial. A minha conversa aqui hoje é sobre a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Tem aqui o padre Edivaldo, sediado aqui em Joinville. Essa é uma congregação cristã, é uma dissidência da Igreja Católica Apostólica Romana, e fundada por um bispo egresso da Igreja Católica Apostólica Romana, com um entendimento diferente de como levar o cristianismo às comunidades. Olá, Edivaldo, seja bem-vindo. Olá, João, olá, você que nos acompanha pela TV da Cidade, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a nossa instituição. Como surgiu a Igreja Católica Apostólica Brasileira? A Igreja Brasileira foi fundada em julho de 1945, 15 anos anteriores ao Vaticano II. Né, o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, né, que foi feito na Igreja Católica Apostólica Romana, mas Dom Carlos adiantou algumas reformas que foram feitas no Vaticano II através da fundação da Igreja Brasileira. Por que o Dom Carlos deixou o catolicismo? O romano. A Igreja Romana, isso. Dom Carlos, ele sempre foi uma pessoa assim muito crítica. Ele era crítico ao extremo, né? E ele, desde da sua decisão de mudar, de fundar a Igreja Brasileira, ele foi contra muitas ações da Igreja Romana. Tipo? Né? Ele era contra o chamado dogma da infalibilidade papal. Essa foi uma das razões que mais tarde ele foi ser excomungado pela Igreja Romana, porque ele negou a infalibilidade do Papa, né? Esse dogma ele coloca o Papa como
uma pessoa infalível, né? O próprio nome já diz o dogma, dogma da infalibilidade papal, né? E Dom Carlos sempre foi contra esse dogma. Ele também... Não tem como um ser humano ser infalível. Exato. Exato, exato. Por mais santificado que seja. Sim, exato. E ele era contra também o celibato obrigatório. Ele sempre teve um pensamento, um ideal de que o sacerdote ele deveria sim, por opção, ser celibatário ou ser casado, contrair o matrimônio. Então, Dom Carlos sempre foi contra essa questão do celibato obrigatório. Ele achava não, que o sacerdote, se ele quisesse constituir uma família, ele poderia ter essa oportunidade de constituir essa família, né? Não poderia ser algo obrigatório. Você terá que ser celibatário. Não. Ou terá que casar. Ou terá que casar. Não, você fique livre. Você escolha. Quer casar, case. Não quer, fique celibatário, fique solteiro. E você? Eu sou solteiro. Ainda. E também... Mas está distribuindo currículo por aí. Mas tem. E também, Sr. João, a Igreja Brasileira, também essa é um dos diferenciais, algo que Dom Carlos também lutava, né? Era sobre a questão dos casais de segunda união. Na Igreja Católica Apostólica Romana, um casal de segunda união, ele é privado de muitas coisas. Até do sacramento. Até do próprio sacramento, né? Se um casal... Dos sacramentos, né? Dos sacramentos. Batizar os filhos. Não pode ser padrinho, não pode batizar, não pode comungar, né? Hoje a maioria dos padres fecha os olhos para isso. Sim. Hoje houve algumas mudanças, né? Algumas missas eles promovem alguns encontros também para esses casais de segunda união. Há uma certa abertura, né? Mas na época era rigoroso. Rigoroso, sim. Né? Mas até hoje em dia, né? Se a gente for olhar assim de uma maneira mais geral, ocorre uma certa exclusão dessas pessoas do seio da igreja, né? E Dom Carlos veio com uma visão também de acolher esses casais, né? Um casal de segunda união na igreja brasileira, ele pode inclusive casar novamente, contrair um segundo matrimônio. E o interessante que é uma possibilidade igual à da igreja ortodoxa. Na ortodoxia, um casal pode contrair um segundo e até um terceiro matrimônio. Obviamente com as causas da anulação do matrimônio comprovadas, né? Mas é possível. É possível de uma forma menos burocrática. Na Igreja Romana, o processo demora um certo tempo. Hoje em dia, se não me engano, foi ano passado que o Papa autorizou essa dissolução do matrimônio, né? Mas anulação. O processo de anulação do casamento que não fosse consumado, ele sempre existiu na Igreja Católica. Sim, mas uma forma mais burocrática, né? Sim, por exemplo, se você né? Casasse, você, sei lá, se separasse, você não poderia casar mais, né? Exceto pela anulação. Exato. Quando o casamento não fosse consumado. Exato. Não sei como é que se prova que um casamento não seja consumado, né? É bem difícil. Que os dois podem estar mentindo. Vamos fazer um negócio. Nós já transamos, mas vamos dizer que não houve nada. Exato. Né? E vamos nos livrar dessa encrenca que a gente não sabia. Exato. Né? Mas aí Dom Carlos veio com essa visão mais aberta para esses casais. Um casal de segunda união ele tem uma vida normal dentro do seio da igreja. Ele comunga, ele batiza os filhos, ele pode ser padrinho. Uma vida normal. Né? Uma vida normal, sem nenhuma como que eu posso dizer? Sem nenhuma privação, né, dos sacramentos da vida da igreja. Ele é um fiel da Igreja Católica normal, dentro da instituição. Lá pelo início não, já era 74, por aí, 75, eu estava voltando para o Brasil e o meu jornal Estado de São Paulo me escalou para vir a Pissarras, onde tinha uma igreja católica apostólica brasileira. Era uma das poucas do Brasil funcionando e que naquele final de semana que eu viria, ela estaria celebrando um casamento de divorciados, de desquitados, que não tinha divórcio. E depois sumiu do meu radar a igreja. Por quê? Houve um período de decadência, de abandono, de relaxamento? Assim, a igreja brasileira também é dividida em dioceses, assim como a igreja romana, há territórios eclesiásticos, né? Nós temos
Hoje em dia, aqui em Santa Catarina, né, hoje nós temos a Diocese de Joinville e a Diocese de Lages. Né? São dois territórios diferentes de atuação da igreja. Né? Em julho de 2000, anterior a 2017, anterior a 2017, esses territórios estavam unidos. Né? Mas, na verdade, para explicar de uma forma mais prática, né? No começo da fundação da instalação da igreja em Santa Catarina, ela se chamava Diocese de Santa Catarina. Era uma única diocese. Para o estado inteiro. Para o estado inteiro, exato. Depois, separaram através do Concílio Nacional, que é a reunião dos bispos da igreja, né, onde é deliberado, etc. Foi decidido que iria se fundar a Diocese de Joinville e Diocese de Lages, duas dioceses separadas. Foi feito. Por que Joinville e Lages e não Criciúma, Florianópolis, Blumenau? Por que não? Eu acredito que na época eram as cidades de mais fácil acesso para sediar a igreja. Eu acredito que era por essa razão. Né? E a razão também de que na época que foi trazido para Joinville a igreja brasileira, né, havia já alguns clérigos residindo aqui. Então, com certeza, os bispos acharam um local mais estratégico assim para sediar as duas dioceses. Né? Aí passaram a ser duas dioceses. Depois unificaram novamente. Se tornou somente Diocese de Lages com jurisdição em todo o estado. Né? Até 2017. Em 2017, em julho de 2017, o concílio decidiu recriar a Diocese de Joinville novamente. Por quê? Porque o patrimônio estava, infelizmente, bem desassistido, né? Porque lá em Lages, a maioria das igrejas lá em Lages, ter que dar uma assistência aqui em Joinville, né? Do outro lado do estado, de fato fica um pouco difícil, né? Então decidiram recriar a Diocese. Foi eleito um bispo, que é o Dom André, que é o nosso atual bispo de Joinville, da nossa igreja. E o Dom André foi aos poucos, né, ordenando os clérigos. Eu estava na Diocese de Lages, vim de transferência para Joinville, vim transferido para Joinville, vim como diácono, depois em 28 de janeiro de 2018 fui ordenado sacerdote ali na paróquia Nossa Senhora do Rosário do Itapocu, onde é uma das nossas paróquias. Né? Fui ordenado padre lá, assumi aquela comunidade, depois no ano passado vim para Joinville para reabrir também um trabalho aqui que estava, né, zerado, não tinha nenhum trabalho. Então nós ficamos aí um período sim de queda, né, de queda por falta de mão de obra, eu sempre digo isso, né, porque não tínhamos clérigos que viessem para cá. E o número de fiéis, de seguidores da igreja? Olha, se nós formos olhar no âmbito geral, né, segundo alguns dados que nós temos, até mesmo na própria internet, né, há uma média de 200 a 300 mil espalhados no Brasil todo. E aqui em Joinville, por exemplo? Aqui em Joinville, por exemplo, na minha comunidade eu assisto mais ou menos umas 30 a 40 famílias. Que daria o quê? 120 pessoas? Mais ou menos, isso, mais ou menos. E todas pessoas que que faziam parte da Igreja Brasileira desde a sua fundação, digamos assim, da sua instalação aqui em Joinville. Né? Então eu tenho famílias de 30, 40 anos de Igreja Brasileira, batizaram filhos, alguns se casaram, né, pois eram casais de segunda união. Então são famílias já firmes na Igreja Brasileira aqui em Joinville. Eu converso aqui com o padre, o sacerdote Edivaldo Ferreira, que ele é da Igreja Católica Apostólica Brasileira, e essa conversa tem por propósito conhecermos um pouco melhor essa congregação religiosa, fundada há muito tempo, mas que passa discretamente fora do radar do interesse ou da percepção geral. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Bem, estamos de volta. Converso aqui com o padre Edivaldo Ferreira, da Igreja Católica Apostólica Brasileira, uma dissidência da Igreja Católica lá de 58, né, padre? 45. 45, depois da guerra. Exato. Né? Exato. Depois da guerra.
E é uma congregação cristã pouco visível. E parece-me que agora o padre Edivaldo quer colocar esse apostolado no radar dos cristãos de maneira geral. Sim. Você me disse que tem aí por volta de 40 famílias que celebram com você lá no Iririú. Exato. Essas pessoas são todas do Iririú ou ocorrem de várias partes de Joinville? De várias partes de Joinville. Nós temos pessoas do Jarivatuva, temos aqui também do Guanabara, do próprio Iririú, Comasa, Boa Vista, do Itinga, tem pessoas do Itinga que também vêm participar, de várias partes de Joinville. Você mencionou no bloco anterior que a maioria dessas famílias ela já era da igreja, só estava sem assistência espiritual por parte da própria igreja. Se pretende agora fazer um serviço de apostolado para atrair? Nós já estamos vindo, né? O primeiro passo foi reabrir a comunidade, eu reabri em setembro do ano passado, né? A minha é a Paróquia Sagrada Família, no Iririú. E depois da reabertura, o trabalho foi estruturar a paróquia, né? Porque cerca de 7 anos fechada, né? Eu brinco com as pessoas dizendo, né, que eu não aproveitei um prego que estava dentro da igreja, né? Estava tudo num estado assim muito precário, muito mesmo. Tinha um espaço físico próprio? Temos sim. Temos o templo e temos uma casa paroquial, graças a Deus. Né? Mas o trabalho foi de estruturar esse lugar. Ter que conseguir cadeiras, ter que tudo, de uma maneira geral, não dá nem para citar. Então foi correndo atrás de pessoas para ajudar, pessoas para fazer doações de materiais e tudo mais, etc. Foi esse o primeiro passo, estruturar para poder reabrir. Né? Depois fizemos a reabertura em setembro do ano passado. E nessa ajuda há algum ecumenismo? Católicos te ajudando com banco e essas coisas? Infelizmente não. Não? Não. Só os fiéis, o pessoal mesmo da igreja mesmo que colaborou e colaboraram muito bem, graças a Deus. Então, foi esse trabalho de reorganização, também ir em busca dos antigos fiéis, poder, hoje a rede social é muito bom, você consegue encontrar qualquer pessoa, né? Basta saber o primeiro nome, você vai lá, pesquisa e já encontra. Então o trabalho também foi de busca dessas pessoas, de encontrar, de poder visitar. Então eu fiz nas primeiras semanas um trabalho de visita nas casas, visitei muitas casas, até de pessoas da igreja romana que queriam conhecer a igreja brasileira, eu acabei visitando. Né? Tem um exemplo de uma paroquiana nossa, que é a nossa coordenadora da comunidade, a Neide. Ela foi catequista da comunidade Santíssima Trindade, do Iririú, e ali da paróquia São Sebastião, por 28 anos. A vida toda romana, católica romana, mais 28 anos exercendo uma função dentro da igreja. Ela, através de uma visita, conheceu a igreja, se sentiu, digamos assim, tocada, com desejo de conhecer a igreja, participou de uma missa e hoje está lá conosco. É a nossa coordenadora, é a nossa catequista, está lá nos ajudando. Né? Então foi um trabalho assim de busca dessas pessoas e depois próprio dito da definição das celebrações, né? Então a gente celebra quarta-feira à noite e domingo de manhã, além de fazer os atendimentos durante a semana. Nós também fazemos um atendimento no Hospital São José, toda sexta-feira. Eu faço o atendimento das 3 às 5 da tarde no São José, toda semana. Até nessa sexta-feira nós vamos ter missa no São José às 2 da tarde, na capela do hospital. Né? Também fazemos um trabalho de assistência social às famílias, distribuindo cestas básicas para as famílias carentes, que a própria comunidade se organiza e monta as cestas básicas, né? Cada família traz ali um item da cesta básica e acaba montando e a gente vai e entrega para uma pessoa que está precisando. Né? E pessoas que não são da comunidade. Né? Pessoas assim, eu disse para os coordenadores, né? Eu quero que vocês fiquem de olho no bairro de vocês, alguém que está precisando, e não diga nada que nós vamos lá e vamos levar a cesta básica para essa pessoa. Né? 2 semanas atrás nós levamos ali na periferia do bairro Aventureiro, né? Uma senhora que é catadora de recicláveis, 72 anos, se não me engano a senhora. E com certeza ela deve ter, eu não fiz essa pergunta para ela, mas deve ter, sei lá, um salário mínimo para viver hoje em dia é difícil, né? De fato a situação dela era bem precária, assim, né? E ficaram sabendo dessa senhora, a gente foi lá e
e acredito que, sei lá, era o mínimo que a gente poderia fazer como cristão, né? Não vou dizer nem como católico, mas como cristão, né? Como uma pessoa que acredita em Jesus Cristo. A gente foi e deu essa assistência. Como são formados os quadros? Você é de Minas, descreveu que, Sou de Minas. que estava em Lages como diácono e que foi ordenado sacerdote aqui. Isso me leva a supor, posso estar enganado, que você não estava fazendo um curso no período. Já tinha feito ou não Já fez? tinha feito, não, ou já só tinha foi feito. treinado na prática? Não, já tinha feito. Na verdade, a minha história vocacional é um pouco diferente, né, para muitas pessoas, né? Eu vim de uma família católica romana, no interior de Minas, só que no interior de Minas você vai à missa quando morre alguém, na sexta-feira da paixão e na Páscoa e olha lá. Né, não tem essa frequência assim quem mora no interior, né? Então eu saí de Minas Gerais em 2015, vim para Curitiba e conheci em Curitiba a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, né, que está no Brasil. Ela veio junto com os refugiados, né? É do Patriarcado de Antioquia, Patriarcado Ortodoxo. E muito antigo. E muito antigo, mais antigo do que a própria Igreja Romana. Sim. Né? É a segunda igreja mais antiga do cristianismo, a primeira de Jerusalém e a segunda de Antioquia. Então, vim para lá, a Basílica Mãe de Deus, até hoje está lá em Curitiba, porém não faz mais parte do Patriarcado. Mas fui ordenado diácono em 2016, e um fato muito interessante, pelo próprio patriarca que veio visitar o Brasil naquele ano, e ele foi em Curitiba e eu tive a graça de ser agraciado de ser ordenado diácono por ele. Fui ordenado por ele e de lá já parti para o mosteiro em Brasília, da Igreja Síria. E lá iniciei os meus estudos teológicos, depois eu iria em 2017, eu ia para a Síria, porém eu confesso que não tive aquela coragem de ir, porque a guerra estava em alta, né? Hoje em dia as coisas lá estão mais calmas. Um cristão lá pego era pelo setor do próprio exército sírio, pelo o exército da libertação, pelos curdos, ou pelo os radicais que lá os tem. islâmicos isso, lá, radicais. Morte certa, é pior do que homossexual. Exato. Então eu não tive aquela coragem para estar indo para a Síria, né? E o triste é que o arcebispo me deu duas opções. Ele falou assim: ou você vai para casa ou você vai para a Síria. Eu falei, olha, eu disse para ele: Saidna, eu não vou para a Síria, eu vou para minha casa, né? E fui para casa, fiquei alguns dias pensativo, né? E quando você tem uma vocação, um desejo no teu coração, não adianta, nada vai te segurar. E eu disse assim, eu já conhecia a igreja brasileira, né? Não pessoalmente, mas já tinha um conhecimento assim superficial da igreja. Disse assim, eu falei, não preciso ir para a Síria para ser sacerdote. Eu posso ser sacerdote aqui no Brasil. Sim, mesmo, claro. Né? E entrei em contato com a igreja brasileira, né? E fui muito bem atendido, muito bem recebido. Fiz todo o processo de incardinação, fiquei 1 ano como diácono e depois fui ordenado sacerdote, né? Foi uma história bem longa. A igreja brasileira foi criada, católica apostólica brasileira, criada com a proposta de manter tradições cristãs que vinham sendo negligenciadas ou abandonadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas vocês romperam com a tradição de celebrar em latim, romperam com a tradição de não dar guarida a separados. Qual é a tradição que vocês preservam do cristianismo? Olha, a maior de todas que eu posso dizer, no sentido litúrgico da igreja, é a missa no rito de Pio V. Essa missa era a missa tridentina, que era rezada de costas em latim. O que a igreja brasileira fez? Né? Através de uma reforma, em 1945, Dom Carlos aboliu o latim. Foi abolido porque era uma dificuldade muito grande das pessoas entender o que estava sendo dito na própria missa. Então, Dom Carlos, através dessa reforma, ele adiantou uma reforma que foi acontecer no Vaticano II 15 anos depois. Então, a Igreja Romana também aboliu o latim.
né, também se passou a rezar em missa vernácula, mas 15 anos depois. E a igreja brasileira adiantou. E um fato muito interessante é que a igreja brasileira foi a primeira igreja a rezar a missa na língua vernácula, na língua, no caso do nosso país, em português. Então, nós abolimos o latim, porém permanecemos na missa antiga, na missa tridentina, né, traduzida para o português. Né? Nas nossas missas, nas nossas celebrações, as mulheres usam véu, né? Há ainda essa tradição do uso do véu, né, que é um respeito da mulher homens para, e mulheres para separados, consagrar. como eram os católicos antigamente, não? Não, homens e mulheres separados não. Manteve-se o uso do véu e manteve-se a missa no rito de Pio V, né, a missa tridentina. Porque até a minha adolescência, mulheres de um lado, homens do outro. Homens do outro, sim. Na Mulheres igreja ortodoxa é solteiras assim. com véu branco, mulheres casadas com véu preto. Exato. Antigamente havia assim, essa separação. A igreja ortodoxa até hoje permanece, né, com essa separação. Mulheres de um lado, homens do outro. Né? Você tem 40 segundos para dizer qual é os teus planos e o que tu queres em Joinville. Nós queremos em Joinville fazer propagar aquilo que a própria igreja diz, né? Nós temos um slogan que diz: "E cabe à igreja que ama você". Então, nosso propósito da igreja não é outro a não ser acolher todas as pessoas que têm sede de Deus e querem poder experimentar do amor de Deus de uma forma mais aberta, de uma forma mais acolhedora. Né? E é esse o nosso propósito, esse é o propósito da nossa instituição em Joinville. E com a graça de Deus, acredito que nós estamos no caminho certo. Vamos conseguir. Muito bem, esse foi o padre Edivaldo Ferreira, sacerdote Edivaldo Ferreira, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Espero que tenham gostado dessa conversa. É uma organização que professa o bem, que pratica o bem, então, e tem portas abertas como qualquer boa religião que faz a pregação do amor, o amor cristão. Tenham todos uma boa noite, voltaremos amanhã se Deus quiser, e Ele há de querer.